Bom dia, bom dia, que Deus e os céus te guarde nesta quinta-feira, nesta manhã de quinta-feira, neste dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus seja o refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente na sua vida, em todos aqueles que estão ao seu redor, próximos a você, que Deus seja o refúgio. Amém? Vamos iniciar o nosso 10º dia do nosso devocional Mente Renovada, Vida Transformada. Louvado seja Deus por esse dia maravilhoso, pela oportunidade de estarmos na presença dEle. Hoje, o dia amanheceu com um sentimento de gratidão a Deus e também a uma pessoa muito querida, a pastora Maria Isabel, que faleceu nesta noite. Recebemos a notícia logo pela manhã e Deus já havia me dado uma palavra ontem à noite para o nosso devocional e ela se confirmou no meu espírito, na minha alma nesta manhã, falar sobre isso, né? Aprove a Deus, né? Meus sentimentos a toda a família, a pastora Maria Isabel, né? E o seu esposo, pastor José Francisco, são os pastores aqui na Igreja Evangélica Quadrangular. E eu quero expressar minha gratidão aqui no devocional de hoje, porque foi a notícia logo pela manhã. E quando eu vim para a Hortolândia, né, vamos contar um breve testemunho para vocês aqui. Eu estava em rancharia juntamente com os meus pais, casada já, mas ministerialmente, né, estava ali. Obrigada, queridas, obrigada. E de repente eu precisei cortar o cordão umbilical, né? Lá eu estava ministerialmente juntamente com os meus pais. Lá eu estava criando minha raiz e de repente, por questões, né, financeiras, pessoais, meu esposo precisou vir para Hortolândia, ele é daqui. Então eu vim para Hortolândia e rapidamente, contando para vocês, vim com meu coração em pedaços para Hortolândia, né, deixando meus pais, cortando o cordão umbilical, tudo aquilo que eu tinha construído ali. E cheguei aqui e fui muito bem recebida, acolhida por eles, né? Os pastores me receberam muito bem. Eu falava para a pastora Maria Isabel que ela era a minha segunda mãe, né? Eu tive muitos momentos difíceis aqui, muitos mesmo. E ela esteve sempre presente como essa mãe espiritual na minha vida. Então, ela sabe disso, eu sempre tive, né, o sentimento, mas também eu sempre disse isso a ela e quero aqui deixar, né, registrado a minha gratidão nesse devocional de hoje, porque, né, hoje é um dia, não vou dizer um dia triste, mas um dia de gratidão, né, pela vida dela. Aprove a Deus recolhê-la e eu tenho certeza que ela está no melhor lugar, está lá nos céus com o Senhor, esperando, né, o dia da ressurreição e da volta de Cristo. E é uma mulher exemplo, né? Uma mulher de fé, foi uma mulher exemplo aqui nesta terra e eu creio que pelo legado dela, né? Ela está deixando um legado que a família ali será consolada, né? Pelo Espírito Santo de Deus. E o tema do nosso devocional hoje, Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Vem de Deus tanto o querer como realizar. Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu quero orar com você enquanto você está aí anotando, né, abrindo a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã poderosa, tua presença como todos os dias, o renovo das tuas misericórdias como todas as manhãs. Pai, somos gratos a ti. A gratidão, ela queima em nossos corações a cada dia quando acordamos e despertamos e sabemos que o Senhor nos levantou mais uma vez, que o Senhor nos sustentou mais uma vez. Obrigado, Pai, porque a tua mão
nos resgata nos dias mais difíceis. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e continuará até a consumação do século. Até o fim, como a tua palavra diz. O Senhor Jesus nos deixou essa promessa, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Pai, nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa, mais um dia que o Senhor fez, é motivo de nos alegrarmos. Mas também a tua palavra diz para chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nesta manhã colocamos diante de ti, Senhor, o nosso lamento pela perda da pastora Maria Isabel, mas também a gratidão pelo Senhor ter nos feito mais um dia. Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito a nós e nesta manhã fala ao nosso coração. Fala à nossa mente, à nossa alma, ministra em nós a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta manhã de quinta-feira, né? Vamos ler a palavra do Senhor, você que está aqui comigo no Facebook. Bom dia, aqui no YouTube, no Instagram. Estamos num propósito, né? E nós temos que ser fiel, né, ao propósito. Esse mês todo estaremos aqui pela manhã. Vamos ler? Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, coloquem em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Esta palavra, o apóstolo Paulo estava ali escrevendo, né, a igreja de Filipos. E ele deixou esta palavra poderosa para eles, dizendo que não só na presença dele, ou quanto ele estivesse ali, mas muito mais na ausência, né, enquanto ele não poderia estar presente. Por isso que diz que aprove a Deus, né, esta palavra ter sido ministrada no meu coração ontem. Porque muitas vezes nós estamos apegados tanto a pessoas, né, dependente de alguém orando por nós, de alguém pegando na nossa mão e nos conduzindo. Isso é importante, nós dependemos uns dos outros. Nós somos chamados para ser discípulos, né, para levarmos as boas novas, para ajudarmos, né, diz a palavra, as viúvas, aqueles que são necessitados. Nós estamos nesta missão aqui nesta terra. Por isso aqui, né, as lives, os devocionais. Eu já contei para vocês que foi quando Deus me curou, me levantou de uma depressão que eu comecei a realizar aqui os devocionais. Então, aquilo que Deus ministrou e curou em mim, de alguma forma, o Senhor me impulsionou para esse propósito de ajudar outras pessoas, trazendo a palavra de Deus, né, trazendo compartilhar das experiências. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo para eles colocarem a salvação em ação, com temor e tremor. Isso me trouxe uma busca, né, de entender a palavra temor e tremor, que muitas vezes as pessoas trazem para o lado do medo, né? E aqui, buscarmos colocar em ação a salvação é todos os dias nós buscarmos estar agradando a Deus, estarmos fortalecendo o nosso relacionamento com Deus, buscando gerar os frutos de arrependimento. O arrependimento, né, a busca pela remissão dos nossos pecados, está totalmente conectado com o fruto do arrependimento. Ou seja, eu não tenho só que confessar, eu tenho que me arrepender, né? E aqui ele está falando assim que o temor e o tremor, eu anotei aqui, o temor é a reverência, a admiração a Deus. E o tremor é o entusiasmo, é a motivação. Então nós temos que reverenciar quem Deus é, nós temos que admirar a grandeza, a soberania dele e ao mesmo tempo nos entusiasmar, nos motivarmos com tremor, né, a buscarmos a salvação. E quando o versículo 12 diz que Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele, é porque é Deus quem opera em nós o desejo
de estarmos próximo a Ele, de sermos salvos, de buscarmos viver a vontade dEle aqui nesta terra. Eu anotei aqui assim, Deus, Ele faz tudo de acordo com o plano e o propósito dEle. Deus faz tudo de acordo com o que Ele planejou. Ele concede desejos dos nossos corações, sim. Às vezes, nesse caso, pedir para que Deus salve, para que Deus cure, para que Deus faça. Sim, nós podemos pedir, mas Deus não abre mão do plano dele, o plano final, o resultado final. Então Deus, Ele faz tudo de acordo como Ele planejou. O que nós desejamos, Ele traz para nós de uma forma leve, para que nós venhamos realmente abrir os olhos e entender que a vontade dEle é muito melhor do que a nossa, de que os planos dele é muito melhor do que o nosso. E ao analisar isso, mas a gente pode se perguntar, mas Deus, a morte é melhor? Recolher alguém é melhor? E a dor e o sofrimento? Queridos, a palavra do Senhor diz que o final é melhor que o começo. Nós não sabemos o que está planejado por Deus para o fim. Por isso que algumas coisas que nós vamos viver durante a nossa jornada pode ser dor, pode ser sofrimento. Podemos não entender agora, mas no final nós vamos entender que o plano de Deus era o melhor, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós meditamos aqui nesta palavra e pensarmos em buscar a salvação de Deus, buscarmos viver a plenitude da vida com Cristo até a sua volta, é realmente entendermos que Deus é quem vai colocar em nós esse desejo. E é Ele também que tem a capacidade de realizar a salvação através do poder dele em nós. Então a salvação não é um sentimento. A salvação não é algo que você busca de qualquer jeito. A salvação, ela tem que ser almejada. Ela tem que ser algo que você acorde todos os dias desejando essa vontade de Deus em você. Essa vontade de Deus em nós. Senhor, eu acordo hoje pela manhã, crendo que o Senhor quer que eu esteja salvo hoje. Então guarda a minha vida hoje. Se do Senhor é o querer, o desejo, que também seja o efetuar e o realizar, de livramentos, de conduzir os nossos olhos para os lugares certos, a nossa mente concentrada naquilo que é dos céus, nas coisas do reino, sabe, o nosso agir, o nosso falar, estar tudo direcionado para aquilo que Deus espera de nós, que é nós sermos salvos. O mundo está tão terrível, né? As pessoas estão tão incrédulas, blasfemando contra Deus. Quantas coisas terríveis a gente vê, lê e vê as pessoas desprezando a soberania de Deus, desprezando quem Ele é. Quantas pessoas abrindo mão daquilo que Deus nos deixou como herança, que é nós termos a vida com Ele, que é nós sermos salvos por Ele, e as pessoas abrindo mão por qualquer coisa. Quando nós firmamos os nossos olhos em Deus, a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser, quando nós concentramos na vontade de Deus, queridos, tudo aquilo que nós vamos passar, passa. Pode a gente sentir dor, sofrimento no momento, mas passa, porque o Senhor tem um jugo e um fardo suave e leve para nós. Então que nesta manhã de quinta-feira, nessa palavra esse fôlego para nós durante essa semana, seja para você não desejar só viver. Eu vou falar algo, você que está aqui comigo agora ao vivo, ou vai assistir depois, algo muito sério, presta muita atenção no que eu vou dizer, e o Senhor tem falado isso demais ao meu coração nos últimos dias. As pessoas estão buscando muito o que Deus tem para dar. As pessoas estão buscando muito as bênçãos, mas não estão buscando quem Ele é, o Deus da bênção. Eu vi uma frase e ela ficou cravada no meu coração, que é: não busque só as mãos de Deus, mas busque os pés. Porque muitos estão querendo só as mãos, o que Deus tem para me dar. Mas o Senhor está falando, busque os meus pés. O que quer dizer buscar os pés do Senhor? Busque caminhar comigo. Olhe para onde eu estou indo e caminha comigo. Segue os meus passos. Segue a minha direção.
Porque se você estiver andando comigo, a própria palavra diz, as demais coisas são acrescentadas. As bênçãos que nós desejamos, elas nos acompanharão. Nós seremos abençoados na caminhada. Nós seremos fortalecidos na caminhada. As bênçãos que nós temos buscado, elas virão na caminhada. Por isso que muito antes de buscarmos o que Deus tem para dar, vamos buscar andar com Ele, caminhar com Ele. E é isso que no meu espírito, ao meditar nesta palavra, bradou. Coloque em ação a salvação, com temor, com reverência e com tremor, com entusiasmo. Esteja realmente animado, motivado a buscar a sua salvação. Não só a sua, como da sua casa. É claro, a salvação ela é individual. Nós não poderemos salvar nossos filhos dizendo assim, vou levar comigo quando Jesus voltar. Não, mas nós podemos pregar a salvação. Nós podemos pregar o evangelho. Nós podemos apresentar para a nossa casa a cada dia quem é Deus. Buscar colocar no coração deles o desejo de conhecer a Deus. Porque aí as demais coisas é Deus quem realiza. O querer e o efetuar vem dele, o querer e o realizar vem dele, mas a motivação, como o apóstolo Paulo disse aqui, o temor e o tremor parte da gente, a reverência, a admiração, o entusiasmo, a motivação vem de nós. Já o querer, o desejo e o realizar, a capacidade de realizar aquilo que nós precisamos para continuar essa caminhada aqui nesta terra, segundo o plano e a vontade de Deus, vem dele. Mas a nossa parte nós precisamos fazer, vocês entendem, queridos? Vocês entendem que a nossa parte, a sua parte, ninguém vai fazer por você? Quem vai gerar o fruto de arrependimento para alcançar a salvação é você. Tem coisas que somente Deus faz, mas tem coisas que somente nós podemos fazer, que é a nossa parte. Amém? Talvez nesta manhã você veio ouvir esse devocional buscando uma palavra, né? Dizendo assim para você, você vai vencer, você vai conquistar, e você vai, nós temos falado isso aqui. Mas hoje o Espírito Santo trouxe esta palavra ao nosso coração. Antes de qualquer bênção, busque a sua salvação. Busque uma vida alinhada com os planos e propósitos de Deus, porque é isso que o versículo 13 diz, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, Deus vai fazer tudo de acordo com a vontade, o propósito e o plano dele. Então a minha e a sua oração todo dia tem que ser, eu tenho falado isso aqui para vocês, Senhor, realiza em mim a tua vontade e também realiza através de mim a tua vontade. Viver, queridos, os planos de Deus, viver a vontade de Deus, viver o propósito de Deus é alcançar também as bênçãos que Ele tem para nós. Elas serão entregues, como eu disse, na caminhada. As bênçãos de Deus nos acompanharão. Imagine a cena, você com Deus de braços dados. Senhor, eu quero ir contigo. Quero caminhar com o Senhor. Quero ir para onde o Senhor quer que eu vá. Me leve, me conduza. E você caminhando de braços dados com Ele. E no meio do caminho, chegou a hora de você receber essa bênção. Eu tenho esse presente para te dar. Olha, agora é o momento. Mas você estar com Ele. Porque muitos têm almejado assim. Correndo na sua rotina do dia. Vivendo a sua vontade. Vivendo os teus planos. E aí no meio da dificuldade. Nossa, deixa eu orar. Deixa eu pedir para Deus me abençoar aqui. Aí você lembra de Deus quando você precisa de algo. Que nós venhamos estar com Ele para não precisarmos de algo. Ande com Deus para você não precisar de nada. É isso que o Salmo 23 vai dizer. O Senhor, o Salmo se declara, o Senhor, Ele é o meu pastor. E de nada eu terei falta. Aí ele fala, deitar-me faz em passos verdejantes, guia minhas águas tranquilas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse salmo ele é tão poderoso, porque ele mostra para nós nitidamente como é caminhar com Deus. Porque ele fala, o Senhor é o meu pastor? Porque a ovelha, ela precisa ser guiada. A ovelha, ela precisa do pastor, senão ela fica perdida.
Não é verdade? Então ele está dizendo, eu como uma ovelha que dependo de um pastor, declaro que o Senhor é o meu pastor, que com o Senhor eu caminho, que eu sou guiado pelo Senhor, e andando com o Senhor de nada eu tenho falta. O Senhor me guiará pelos passos verdejantes, pelas águas tranquilas. O Senhor é quem estará comigo. E lá no último versículo ele diz, porque certamente, ele está dizendo, porque eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanhará por todos os dias. Essa certeza que eu e você precisamos ter. Se nós estivermos caminhando com Ele, todas as coisas nos alcançarão. As bênçãos, a bondade, a misericórdia. Mesmo que nós estejamos diante de um vale, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque saberemos, olha o que o salmista declarou, porque tu estás comigo. Então que nós venhamos nesta manhã desejar buscarmos a salvação em Cristo, a nossa salvação no Senhor, com temor, com admiração, reverência e também com tremor. Ou seja, com entusiasmo, motivação. Que todos os dias a gente desperte querendo ser salvo. Por isso que eu iniciei essa live falando sobre um sentimento de gratidão. De gratidão a Deus, porque pelo dia e pela oportunidade de ver, né, Deus, né, nas pessoas e nessa pessoa tão querida que veio a falecer, que deixa um legado, né, de fé, de vida constante com Deus e saber que Deus ele tem para nós uma vida eterna. A morte não é para destruição, muito pelo contrário. A nossa morte em Cristo é para vida. Vida eterna, viver na eternidade com Cristo. Mas enquanto estivermos aqui, que busquemos todos os dias essa salvação. Porque pode ser que no piscar de olhos o Senhor venha e nós não estejamos preparados. E se nós não estivermos salvos no dia que Jesus voltar, nós não teremos a vida eterna, mas a morte eterna. O inferno, que você deseje os céus, que os seus olhos estejam focados em viver a eternidade. Todas as coisas aqui na terra, já vou terminar, são importantes. Família, trabalho, prosperidade, né? Amizade, relacionamentos, tudo isso nós queremos, eu quero isso. Eu desejo isso. Mas muito mais do que essa vida na terra, eu quero viver uma vida eterna com o Senhor. Então isso é prioridade, o reino de Deus em primeiro lugar. A minha salvação e da minha casa em primeiro lugar. Então eu vou fazer o que eu puder, o que eu conseguir para que a minha família seja salva. E que Deus esteja presente conosco todos os dias. E as demais coisas que nós precisamos, o vestir, o comer, o trabalho, a saúde, nos serão acrescentadas. Amém? Vamos orar ao Senhor? Que o nosso coração esteja almejando e desejando hoje a salvação de Deus. Os pés do Senhor, a caminhada com Ele, antes de qualquer bênção. Como eu disse, que as bênçãos nos acompanharão se nós estivermos de braços dados, caminhando com o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Pai, por esta palavra. Oh Deus, nós sabemos o quanto o Senhor deseja nos encontrarmos prontos para o grande dia. E nós colocamos, ó Pai, o desejo dos nossos corações como é o desejo do Senhor. O querer vem do Senhor, como também o realizar. Que o teu querer esteja em nós e o realizar se faça em nós. Nós desejamos, ó Pai, viver a tua boa vontade, segundo a tua boa vontade, como o apóstolo Paulo declarou. Nós gostamos, ó Pai, de muitas coisas. Nós desejamos muitas coisas que são materiais, que são terrenas. Oh, Pai querido, mas nós desejamos o Senhor. Nós desejamos a salvação, a vida eterna em Ti. Pai querido, que a nossa casa seja salva, que haja salvação dentro do nosso lar. Nossos filhos, nossos familiares sejam salvos no Senhor. Que nós sejamos, Senhor, esse instrumento onde o Seu Evangelho é pregado. Que a nossa vida pregue o Teu Evangelho. Que a nossa vida pregue os céus. Pai querido, que nós possamos viver a nossa vida desejosos, Senhor, a caminhar contigo na eternidade. Te agradecemos, Pai, por esta manhã, nesta quinta-feira. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nós somos gratos a Ti. Continue caminhando conosco, Pai. E que nós estejamos caminhando contigo.
buscando, Senhor, o teu reino em primeiro lugar, a tua justiça, porque cremos que as demais coisas vão sendo acrescentadas no tempo determinado pelo Senhor, conforme o teu plano e o teu propósito para as nossas vidas. Abençoe, Pai, a vida de cada um dos teus filhos, cada lar, cada família, cada trabalho, tudo aquilo que eles forem fazer, que eles estejam guardados e protegidos pelo Senhor. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe nesta quinta-feira, que o Senhor esteja falando com você durante esses dias sobre esta palavra, uma palavra que muitas vezes traz para nós uma reflexão sobre como nós estamos e como Deus está nos encontrando aqui, nossa mente, nosso coração, que a sua vida seja guardada e protegida pelo Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe o seu dia, amanhã estaremos aqui novamente. Um beijo no seu coração, que tudo aquilo que você for fazer hoje seja abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe.